Pois bem, dona Juliana, nós a chamamos aqui para resolver um problema muito sério que aconteceu com seu filho. Donieda, explique por gentileza o que aconteceu. Infelizmente, dona Juliana, eu flagrei o seu filho tentando fazer sexo à força com uma das meninas do banheiro feminino. Isso vem acontecendo com frequência, né, Ridson? Já não conversamos sobre isso? Já conversaram sobre? A senhora tinha ciência sobre o acontecimento? Não, é que, bom, você sabe, né? Ele é adolescente, tem aquela coisa de instinto. Instintos? Dona Juliana, eu sou homem e eu não tenho esse tipo de instintos. E eu respeito as mulheres. Tem vezes que ela deixa. Dessa vez é que ela ficou procurando frescura. E o meu pai disse que eu posso... Não meta seu pai no assunto. Não, minha senhora. Ridson, o que o seu pai tem a ver com isso? Ele não tem nada a ver. Tem sim. Ele faz a mesma coisa com a senhora e com minha irmã. Mesmo quando vocês não querem. Cala a boca. Vem calar. Os pais são importantes referências para os filhos. São modelos comportamentais. Os filhos tentam imitar os pais. A violência doméstica acaba passando o modelo de família para os filhos, que não é a maioria na realidade social. Se um homem estupra a esposa e filhos, esse modelo comportamental tenderá a fazer parte de um modelo a ser seguido. Violência gera violência e as crianças aprendem a usar da violência para resolver conflitos. A banalização da violência extrapola o que muitas vezes presenciam em casa. Programas de TV que banalizam a violência atrás de estereótipos de que tudo se resume à violência reforçam esses referenciais. Jogos de videogame que também requer que se matem pessoas, animais e até seres bizarros colaboram com esse reforço. Vencer a qualquer custo torna-se um objetivo a ser perseguido exaustivamente. O mesmo se aplica a filmes e animações em que se matam mais em 1h30 de exposição do que se matam em um ano em países mais civilizados. Quando uma criança vive exposta a tantas situações de violência, ela pode se tornar depressiva, ansiosa, agressiva, hiperativa, ter crises de mal-estar, transtorno de estresse pós-traumático, déficit de atenção e baixo rendimento escolar. Famílias em que quadros de dificuldades financeiras e uso de drogas podem acabar gerando um ambiente propício para a violência doméstica e o surgimento de eventuais bullies. Nos ambientes escolares, a dificuldade de se relacionar com outros alunos, a rejeição sofrida, a vulnerabilidade disciplinar e a falta de disciplina permitem o florescer de bullies. Há, em alguns casos, uma cadeia de bullies. Por exemplo, João pratica bullying com José, que pratica bullying com Luiz, que desconta em Pedro. Perdi minha mãe 2 meses depois que nasci. Eu e meu pai vivemos juntos, só eu e ele, até os meus 11 anos. Éramos 2 homens na mesma casa. Mas meu pai acabou chamando uma de suas namoradas para morar com a gente. Depois de alguns meses, ela começou a entrar no banheiro quando eu estava tomando banho e abriu o box para me ver nu. Fazia umas piadas provocativas e saía. Depois ela começou a passar a mão nos meus órgãos genitais. Eu ficava assustado, sem saber o que fazer. Era tudo muito confuso, eu não sabia se aquilo era normal. Não falava nada para meu pai. Eu achava que a culpa era minha. Até que um dia ela me chamou para ir no seu quarto. Papai não estava em casa. Ela tirou minha roupa, beijou meu corpo todo e fez outras coisas. Era difícil entender, eu gostava, mas temia. Ela falou que meu pai tinha pedido para ela me ensinar a ser homem. Eu não sabia se era verdade. Tinha medo de falar com ele. Um dia ela simplesmente começou a me bater, eu não sabia o motivo. Tinha dias que ela queria sexo e outros me batia. Isso me deixou nervoso e acabava descontando em um aluno mais fraco na escola, que vivia agarrado à mãe dele. Afinal, ele era mais fraco que eu e tinha uma mãe, algo que eu nunca tive. No final do ano, meu pai mandou a namorada fora de casa. Ela estava grávida, mas não era do meu pai. Ele havia feito vasectomia antes de conhecer ela.
fiquei com medo de ser o pai, descontei minha raiva no garoto. Eu empurrei ele pelas escadas da escola, bem na época das provas. O garoto quebrou o braço e eu fui suspenso. Por sorte era final do ano, porque eu senti um ódio mortal do garoto, tinha vontade de matá-lo. Meu pai me trocou de escola, pois fiquei arredio e já era visto como um mau elemento. O que leva um indivíduo a se tornar um bully? Muitas vezes é a família desestruturada, a maioria das vezes é isso. Muitas vezes nós temos aí um pai agressor, ou a mãe agressora, ou é uma família que não tem pai e mãe presentes, ou os pais trabalham muito e não dão atenção devida, nada que impeça pais de trabalharem. Mas muitas vezes eles não conseguem dar atenção adequada a essas crianças que muitas vezes ficam sozinhas dentro de casa. Outras vezes existe uma cultura, no Brasil isso ainda é muito frequente, de que meninos podem algumas coisas e as meninas não podem. Então elas são julgadas de forma diferente, são apontadas pelo resto da sociedade. E no caso da carta que nós ouvimos agora, o pai não percebeu que a madrasta estava fazendo com seu filho e ela estava praticando a pedofilia. Ele não tinha uma compreensão de que de fato era isso, ele tinha a impressão de que poderia ser normal, mas as emoções dele não condiziam com aquilo que estava acontecendo e não teve amparo algum para essa criança. Ninguém observou até que essa mãe foi, madrasta, foi colocada para fora de casa. Mas caso não tivesse acontecido essa gravidez, esse menino estaria sofrendo por quanto tempo ainda esse abuso? Então, os bullies acabam se aproveitando dessas situações para externar emoções que eles têm, não sabem como colocar, não sabem para quem colocar, não têm apoio familiar e nem na escola e acabam perseguindo e machucando outras crianças.